todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica da Igreja Congregacional de Florianópolis. É um prazer ter vocês conosco aqui, podermos ter mais um momento para compartilharmos da palavra do Senhor, aprendermos dela. Nós vamos iniciar a partir de hoje uma série de estudos na carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos começar hoje com uma breve introdução, expondo as características da carta, falando um pouco sobre essa cidade chamada Colossos, onde havia uma igreja a quem Paulo escreveu a carta. E a partir dos próximos estudos, então, nós vamos adentrar ao texto e esmiuçar um pouco as doutrinas e ensinamentos que encontramos nessa epístola do Novo Testamento. Vamos começar, então, falando um pouco sobre a cidade de Colossos. Aqui nós temos uma imagem com um mapa, onde nós encontramos aí a localização dessa cidade. Você vê no canto esquerdo da sua tela a bota da Itália, né? Nós vemos ali Roma, a região da Acaia, temos ali a menção a Atenas, que é a região da Grécia. Você percebe então que a Colossos está situada na chamada Ásia Menor, né? Cercada por algumas cidades como Laodiceia, Éfeso, Hierápolis, né? Na região ali perto da região da Galácia. Ao lado direito nós temos a menção ali a Jerusalém, toda a região da Síria, Antioquia. Então, Colossos era uma cidade dessa região da Ásia Menor, ou também da região conhecida como Frígia. Logo nos relatos das viagens de Paulo, em Atos dos Apóstolos, normalmente se fala em Frígia, então é mais ou menos nessa região onde está situada Éfeso, Laodiceia, Hierápolis e Colossos. A cidade de Colossos era uma cidade, na época do Neotestamentário, uma cidade grande, tinha uma população considerável. Todavia, ela era menor do que as suas cidades vizinhas, como Laodiceia, que ficava a 16 km de distância, e Hierápolis, que ficava a 25 km de distância. A menção a essas duas cidades é importante porque elas são mencionadas na carta de Colossenses, uma vez que, como nós veremos a seguir, essa carta também deveria ser lida na igreja dos Laodicenses, por exemplo. Então, essa menção ela se faz importante por isso, mostrando que as igrejas, na época neotestamentária, embora uma igreja recebesse uma carta, normalmente havia a indicação de que essa carta deveria ser lida nas igrejas, nas cidades vizinhas. Era uma cidade com muita riqueza e prestígio nos tempos antigos, mais ou menos em 400 a.C., era uma cidade relevante para a sua região. Estava na rota comercial que levava à cidade de Éfeso, e Éfeso é uma cidade portuária, então, embora ela não estivesse na estrada, digamos assim, mas era uma cidade próxima, como nós vimos ali pelo mapa, e a rota comercial passava próximo a Colossos. Então, havia muito fluxo de pessoas e um intenso comércio que se desenvolvia ao redor dessa cidade, que acabou favorecendo também o seu desenvolvimento. Todavia, no período em que ela foi dominada, né, pelo Império Romano, ela sofreu um enfraquecimento. Ela perdeu essa importância, perdeu essa imponência que ela tinha na região. E no ano 61 depois de Cristo, tem se datado um terremoto na região, em que a cidade foi completamente destruída e jamais foi reconstruída. Então, até hoje a cidade não existe, uma cidade onde era Colossos, né? É um lugar que foi realmente abandonado depois disso. Falando então da carta aos Colossenses especificamente, ela é uma carta que foi escrita provavelmente no ano 60 depois de Cristo, no contexto em que Paulo estava na prisão, na primeira prisão do apóstolo Paulo. Quem já leu o livro de Atos e conhece a biografia do apóstolo, vai ver que ao final do livro de Atos ele chega finalmente a Roma, né, diante de toda uma situação que aconteceu em Jerusalém, e ele foi acusado de perturbação social e de causar confusão e balbúrdia na sociedade ali, no povo em Jerusalém, para algumas questões religiosas. Ele vai apelando a instâncias superiores até que ele chega a Roma, né, para apelar às instâncias daquela cidade. Então Paulo estava preso enquanto aguardava o seu julgamento na cidade de Roma, numa prisão domiciliar, e lá ele escreveu Filipenses, Efésios, Colossenses e primeiro a Tito, se eu não me engano. E foi no meio dessa situação em que Filipenses foi escrita. A autoria é em nome de Paulo, mas também de Timóteo.
No primeiro versículo da carta, Paulo saúda os irmãos e diz, né, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, o que é uma marca também das cartas de Paulo. Quase metade das cartas que nós temos que dizemos que são de autoria de Paulo, elas têm coautoria também com Timóteo. E ao final da carta, embora ele não tenha escrito, mas ele assina a carta ao final. Então no capítulo 4, versículo 18, a gente encontra essa indicação. A saudação é de próprio punho, Paulo. Às vezes Paulo usava muito de escribas para escrever as suas cartas. Ele editava e outras pessoas escreviam. Esse é um caso em que ele assina o próprio punho no final. E a quem ele escreveu? A carta de Paulo aos Colossenses, então a igreja que existia na cidade de Colossos, mas a gente vê também que ela foi indiretamente encaminhada à igreja dos Laodicenses, da cidade de Laodiceia, como nós vimos, uma cidade que estava a 25 quilômetros de Colossos, né? Veja aí no capítulo 1, versículo 2, no slide, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, então era o público-alvo, o primeiro público ali. Todavia, no capítulo 4, versículo 15 e 16, já é o final da carta, Paulo diz: saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. A igreja dos Colossenses, então. Muito provavelmente Paulo não fundou essa igreja. Em alguns versículos, como esses que estão indicados aí no slide, não há uma precisão a respeito dessa informação. Alguns comentaristas bíblicos falam que Paulo pode ter fundado a igreja e outros dizem que ele pode ter apenas visitado ou ele tenha participado da conversão de um membro da igreja chamado Epáfras, que é citado na carta como uma pessoa de grande importância para a igreja dos Colossenses. E então, por meio de Epáfras tinha então fundado a igreja. Mas temos aqui 3 versículos que mencionam que Paulo não está presente com eles, ou que Paulo tem o desejo de vê-los, de estar com eles, e aí não fica muito preciso se realmente foi Paulo ou não quem fundou a igreja. O fato é que Epáfras parece ter sido o fundador e ser o líder da igreja, pelos relatos que nós temos aqui. Inclusive no capítulo 4, no final da carta, nós vamos versículos 12 e 13, Paulo menciona o fato de que Epáfras se esforça sobremaneira continuamente em orações pela igreja, né? E ele tem grande preocupação pelos da igreja de Colossos e pelos da igreja de Laodiceia e de Herápolis. Então é um líder que está ali envolvido com essa igreja. Talvez tenha sido ele o fundador, já que também no capítulo 1 Paulo diz que foi por meio de Epáfras, né, que a igreja cresceu e conheceu as verdades de Deus. Então pode ser aí uma indicação. No meio de todas essas possibilidades, como eu falei, Paulo pode ter fundado a igreja durante a sua 3ª viagem missionária, quando ele passava pela região da Frígia. Segundo esse modelo, esse mapa aqui, nós temos todo o percurso, né? Paulo saindo de Antioquia e voltando até Jerusalém. Então, naquela região ali onde tem Listra, Antioquia da Psídia, Pátara, é mais ou menos ali, vocês vão lembrar, onde nós localizamos Colossos, né? Anteriormente. Então, durante essa viagem, Paulo pode ter passado por Colossos e fundado a igreja lá, embora Atos capítulo 18 e 19 só mencione que ele passou pela região e logo em seguida já fala do ministério de Paulo na cidade de Éfeso, o que pode também atinar como indicar que a igreja de Colossos é o resultado desse ministério de Paulo em Éfeso durante o tempo que ele ficou ali, os anos em que ele esteve pregando lá. Sobre Epáfras, nós sabemos que ele é natural de Colossos. Paulo deixa claro na carta, no capítulo 4, versículo 12, que ele é dentre os colossenses, então ele é de lá. E uma possibilidade, então, é que Epáfras tenha se convertido em Éfeso e voltado para Colossos para fundar a igreja, e aí, então, estabeleceu seu ministério também em Herápolis e Laodiceia. É uma possibilidade. Paulo pode também ter visitado a igreja, mesmo que ele não a tenha fundado, tendo em vista de que ele cita o nome de algumas pessoas diretamente na carta. Então, o que dá a entender que ele ou conhece pessoalmente ou conhece o testemunho desses irmãos, né? Como a própria Ninfa que nós vimos ali, de quem ele manda uma saudação, a quem ele manda uma saudação, porque hospeda a igreja em sua casa. Então, ele cita o nome de algumas pessoas especificamente.
E aí essa igreja tem algumas virtudes, né? Como Paulo, normalmente, quando começa a escrever as suas cartas, ele sempre enaltece algumas virtudes das igrejas, quando elas têm virtudes, ou começa a apontar algumas das suas falhas, quando é o caso. No caso dos Colossenses, ele aponta algumas virtudes. A primeira delas é que ele diz que é uma igreja que tem fé em Cristo Jesus, né? Ele fala que escreve essa carta e que ele tem recordação, né, nas orações dele, dessa igreja, exatamente por esse primeiro elemento, recordando da fé da igreja em Cristo Jesus. E aqui a gente não vai entender essa fé meramente como uma fé na providência de Deus. A gente precisa deixar isso muito claro aqui, por todo o contexto da carta. Quando você ler a carta, né, a gente fala, dá para ler numa sentada, em alguns minutos você consegue ler toda a carta, ela é razoavelmente pequena. Você vai perceber que Paulo não está falando da fé no que Jesus pode fazer, dos milagres que Jesus pode operar, das maravilhas que Deus pode fazer. Não é a fé na providência de Deus. Deus é todo poderoso, Ele pode fazer muitas e grandes coisas. Isso aí é verdade. Todavia, a fé que está sendo trazida à tona aqui é uma fé na salvação. É uma fé no sacrifício salvífico de Cristo Jesus. É uma fé salvífica. É a fé que, aos Efésios, Paulo diz, né? A fé que é dom de Deus, que não vem de vós para que vocês se gloriem. A fé que conduz vocês à salvação, ao arrependimento de pecados, a uma conversão a Cristo Jesus e à entrega da vida ao senhorio de Cristo. A fé que está sendo trazida aqui é a fé daqueles que, uma vez entendendo que são pecadores, se arrependeram dos seus pecados, pediram perdão a Deus, creram no sacrifício de Jesus como suficiente para que Deus os perdoe pela sua misericórdia e sua graça, e então agora passam a viver como discípulos de Cristo, em santidade, buscando agradar a Deus, buscando crescer no conhecimento de Deus, no conhecimento de Cristo Jesus, até o dia em que Ele há de voltar para buscar a sua igreja e viver a eternidade junto com Ele no céu. Essa é a verdadeira fé em Cristo Jesus. Não meramente no fato de que Ele pode multiplicar pães e peixes, que Ele pode transformar água em vinho, que Ele pode ressuscitar mortos, que Ele pode, enfim, trazer vista aos cegos, fazer coxos andarem. Não é necessariamente dessa fé que Paulo fala aqui. Paulo sempre reafirma a fé salvífica em Cristo Jesus. Já nos leva a uma reflexão, a começar individualmente. Qual é a minha fé em Cristo Jesus? As pessoas dizem serem crentes e terem fé em Cristo Jesus, mas é a fé meramente na providência de Deus, no fato de você receber algo de Deus, ou que Deus pode fazer algo pela sua vida, ou é no fato de que você entregou a sua vida a Ele como Senhor e Salvador da sua alma, e que por causa do que Ele fez na cruz, a sua demonstração de amor, você, arrependido e crendo nele, alcança a salvação da condenação eterna ao inferno diante de Deus. Essa é a diferença entre realmente uma fé salvífica em Cristo Jesus e uma fé em sua providência. E essa é uma igreja que Paulo está exaltando, está elogiando por ter uma fé salvífica em Cristo Jesus. Por entender que, por maiores que sejam suas necessidades nesse mundo, a sua maior necessidade é a salvação da sua alma. E é uma igreja que vive na alegria, na plenitude da alegria da salvação em Cristo Jesus. E isso se manifesta em amor. Veja que uma segunda característica aqui que Paulo chama a atenção é de que ele não só ouviu falar da fé em Cristo Jesus, como do amor que essa igreja tem para com todos os santos. Os 10 mandamentos Jesus resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Uma vez que uma igreja tem uma fé verdadeira em Cristo Jesus, que ela conhece o seu Senhor, ama o seu Senhor, esse amor então passa também a ser manifestado para com aqueles que estão diante dela, para com o seu próximo, né? Não necessariamente para com o seu irmão, mas com todo aquele que precisa de você. E essa é uma outra característica que é evidenciada dessa igreja. A carta não traz muitos detalhes do que seriam esse amor em termos de fatos, né, de circunstâncias, situações em que isso aconteceu, mas a gente sabe que essa igreja, ela era uma igreja que estava na região conhecida como Macedônia, e que Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 8, diz que as igrejas da Macedônia fizeram questão de colaborar com socorro aos da Judéia, da região da Judéia, que estavam passando fome. Mesmo as igrejas da Macedônia sendo pobres, elas se organizaram, a igreja de Filipos, a igreja de Colossenses, os Tessalonicenses, se organizaram para poder então enviar uma oferta de socorro aos que estavam passando fome na Judéia.
pode nos dar aqui uma orientação a respeito desse amor para com todos os santos. Uma igreja abnegada, né? Mesmo no pouco, não usou disso como desculpa para não ajudar o necessitado e não ver a necessidade do próximo, né? Paulo também evidencia que essa fé e esse amor também estão ligados à firme esperança que está preservada nos céus, ou seja, a certeza, a convicção da vida eterna em Cristo Jesus. A promessa que o Senhor Jesus fez a todo aquele que nele crê, de que ainda que morra, viverá, de que uma vez crendo em Cristo Jesus, ele obtém a vida eterna. Não obterá, não talvez obtenha, não se fizer mais alguma coisa obterá. Mas uma vez realmente arrependido, crendo em Cristo Jesus, se convertendo a Ele, não a uma religião, mas se convertendo a Cristo, essa pessoa obtém a vida eterna. Não por seus méritos, mas pelo mérito do que Cristo fez na cruz de maneira perfeita e plena. E aqui a gente tem uma igreja que vive na expectativa de que a promessa da vida eterna, da volta de Jesus Cristo, do resgate dessa igreja, em Jesus levar essa igreja à presença de Deus, para habitar juntamente com Deus por toda a eternidade, conforme as profecias finais de Apocalipse nos mostram, estão presentes aqui na igreja de Colossenses. Ela é firme nessa promessa. Ela é firme nessa esperança. Ela aguarda com expectativa. E isso faz com que ela seja frutífera. O texto diz que essa fé, essa esperança está produzindo fruto, crescendo entre eles, e como assim está acontecendo em todo mundo. O que nos leva a uma reflexão também, né? Quão frutíferos temos sido, o que nós temos feito para a glória de Deus diante da expectativa da volta de Cristo Jesus, que nesses tempos de pandemia tanto temos ouvido falar, né? Que está cada vez mais as pessoas falam sobre isso, né? O que nós temos feito? Que frutos temos dado? Né? O que tem movido a nossa fé? Será que a nossa fé realmente tem sido prática? Temos feito boas obras? Não que nós precisemos dela para a nossa salvação, mas porque elas evidenciam o nosso caráter, elas evidenciam a nossa vida com Cristo, né? Temos glorificado o nome de Deus, temos feito outras pessoas conhecerem a Deus como nós conhecemos por meio dessas boas obras, por meio das obras das nossas mãos, desses frutos que temos que dar. Essa é uma igreja conhecida pelos seus frutos, motivados pela firme esperança na volta de Cristo e no cumprimento de todas as promessas relacionadas à vida eterna. E não só isso. É uma igreja que, conforme Colossenses 4,12 vai dizer que Epáfras ora continuamente por eles para que eles permaneçam, né, perfeitos e convictos na vontade de Deus. Então, se é para permanecer, significa que eles já são, né? Então, é uma igreja que está plenamente convicto de qual é a vontade de Deus, que realmente conhece o seu Senhor, que realmente conhece a vontade do seu Deus, que realmente conhece o Deus a quem serve. E a gente tem como conhecer a vontade de Deus por meio da sua santa palavra, o que nos leva a uma reflexão, o que temos feito com a palavra de Deus nesses dias, como nós temos nos comportado com ela, como nós temos aproveitado esse tempo de isolamento social, esse tempo de flexibilização das nossas agendas, esse momento em que temos tido cada vez um pouco mais de tempo, né, já que alegávamos antes não ter, agora temos mais tempo, e o que temos feito com esse tempo com relação ao nosso crescimento e conhecimento da palavra de Deus. Deixo a sugestão para você que ainda não viu o vídeo, tem uma reflexão aqui no canal da igreja titulada A Quarentena de Paulo. Pode ajudar você a ter uma reflexão maior a respeito desse assunto. Caminhando aqui, essa é uma igreja que tem também alguns problemas, apesar das suas virtudes, também tem alguns problemas. É uma igreja que estava passando por um momento de luta contra o sincretismo religioso, havia noções de astrologia, noções iniciais ali de gnosticismo, uma heresia que veio a se desenvolver de fato um pouco tempo depois com esse nome, mas as primeiras sementes já estavam sendo encontradas aqui, que é uma ideia de que nós conhecemos a Deus por um crescimento no conhecimento espiritual, uma elevação do conhecimento espiritual. Havia religiões de mistério, esse nome significa que eram religiões em que você tem que passar por processos de iniciação, rituais que são para alguns, não é para todos, nem todos têm a iluminação suficiente para conhecer a Deus, e alguns elementos misturados, tudo isso misturado com elementos ainda do judaísmo. Então essa igreja estava sofrendo com falsos ensinos, que quando você lê a carta você vai perceber que Paulo aponta alguns deles, né? Paulo fala em raciocínios falazes, Paulo fala em apego a cerimonialismos, né? Obedecer datas, festas, rituais que na verdade já não fazem mais sentido, eram do Antigo Testamento, apontavam para Jesus, e uma vez que Jesus já tinha vindo e cumprido sua obra, esses rituais já tinham perdido seu sentido.
Paulo fala até mesmo no culto a anjos, né? Aí a ideia mais do gnosticismo, de haver uma hierarquia de seres espirituais a quem os homens deveriam adorar, prestar cultos, para que pudessem esses seres espirituais interceder pelos homens diante de Deus, né? Paulo fala que tudo isso, na verdade, são rudimentos do mundo, né? Como é uma forma de se sujeitar àquilo que não é pleno, que não é perfeito. É uma forma de rigor ascético, de querer deixar o mundo, como condenar o mundo como se o mundo fosse mau e apenas a vida espiritual fosse boa. Então, Paulo vai trazer também alguns esclarecimentos sobre isso. Por isso, Paulo confronta a igreja sobre a firmeza na verdade do Evangelho. Paulo fala: se é que vocês permanecem na fé, se é que vocês estão alicerçados, firmes e não estão se deixando afastar da verdade do Evangelho que vocês ouviram. Então, Paulo confronta para exatamente tratar a igreja e evitar que a igreja seja levada pelas heresias que estavam tentando adentrar a comunidade ali. E aí a carta ela se distribui em alguns temas, né? E aí, dentro dessas heresias, Paulo vai exatamente combatê-las mostrando a excelência de Cristo. Então, Paulo vai trazer aqui, tem sequências de ensinamentos aqui muito profundos sobre a cristologia, ou seja, sobre a pessoa de Cristo Jesus. Então, no capítulo 1, nós temos a excelência de Cristo. Então, Paulo vai exaltar Jesus, vai mostrar aos colossenses a real grandeza de Cristo diante de todos esses rudimentos que eles querem seguir. Em seguida, Paulo vai mostrar a excelência do que Cristo fez para que os colossenses não se deixassem levar por esses rituais e achando que eles tinham que fazer mais alguma coisa para poder serem agradáveis a Deus ou serem aceitos por Deus. A excelência da obra de Cristo já traria isso para eles. E vai mostrar também a excelência de uma vida em Cristo Jesus, dentro da igreja, na vida individual, na família, no trabalho, como que a obra de Cristo se manifesta na vida das pessoas, né? De uma forma plena. E tem dois assuntos menores, na verdade, são as aspirações de Paulo para com a igreja, o que ele deseja que a igreja seja, o que ele deseja que a igreja faça, os motivos pelos quais ele ora em relação à igreja dos Colossenses, e depois, mais ao final, em algumas passagens da carta, a gente vê também a relação de Paulo enquanto missionário, enquanto apóstolo, né? Com relação à igreja, né? A relação líder e igreja também está presente aqui. Nos estudos seguintes, pretendemos explorar esses tópicos também. Encerramos por aqui essa breve introdução. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Vocês podem ir pausando aí o vídeo para darem conta de anotar as referências bíblicas que passaram nos slides. Na próxima aula nós vamos começar então a elucidação do capítulo 1, essas aspirações de Paulo com a igreja, e vamos dar então seguimento nos versículos contínuos do texto. Tá? Então, minha sugestão, leia a carta aos Colossenses até a próxima semana, quando nós vamos recomeçar mesmo o estudo aprofundado no texto. Então, Deus abençoe a sua vida, que vocês possam ser profundamente abençoados, o Espírito Santo possa abrir o entendimento de vocês a respeito da palavra de Deus, possa ministrar cada vez mais ao coração da igreja e a igreja ser assim edificada e, como diz a palavra do Senhor, poder crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e até a próxima aula.